Olhem essa imagem aqui do Superman. Vocês estão sentindo a aura. Exalando aura de Superman. Mas que coisa deliciosa essa imagem. Eu vi muitos perfis na internet dizendo que essa deveria ter sido a primeira imagem oficial desse Superman, ao contrário daquela que ele tá, tipo, colocando as botas. E eu tenho que concordar. Essa imagem, ela é tão foda, que me faz até rever o meu conceito do quanto que esse uniforme é legal ou não. Porque essa imagem, você pode dizer que esse Superman tem uma aura, hein? Putz, tem demais, tem demais. E assim, depois de ver essa imagem, será que a galera foi um pouco injusta naquelas críticas das linhas, da gola, do material que a roupa é feita? Eu acho que é certamente algo que dá pra discutir. E galera, só antes da gente começar, um grande salve aqui, ó, pro Jabe Souza, Peterson, Gui Senjo 662, João Weng 52 e Shorter Version. Esses são os novos membros do canal que se unem aqui à Bate-Família. Muito obrigado, galera, por todo mundo que faz parte e apoia o canal. Mais de 150 membros. Valeu, tamo junto. Se você também quer ser citado e para poder participar da live, do grupo do WhatsApp, só clicar no botão de membros do canal. Beleza? Muito obrigado. E já dando na lata e dando uma opinião tanto quanto polêmica, eu ainda acho que esse uniforme não é perfeito. A imagem em si tem uma aura danada, sabe? É uma foto que dá uma vibe de Christopher Reeve, assim, você sente o Superman. Mas é que eu também acho que essa imagem, ela favorece o uniforme, porque tá um pouco escuro e você não vê as linhas. Aquelas malditas linhas do MCU, que a gente consegue ver principalmente na manga e no peitoral. Essas malditas linhas é o que me faz não amar, assim, de verdade esse uniforme. Até a gola alta, que era uma coisa que a galera criticava tanto. Aliás, desde que eu vi a primeira foto desse uniforme com gola alta, eu defendi. Porque eu achei que era uma parada diferente que fica legal no Superman. É que é muito engraçado ver como a galera muda de opinião. Porque esse negócio de gola alta era muito associado ao Superman do Injustice, ao Superman dos 952, que são dois Supermans que os fãs da DC, principalmente fãs do Superman, odeiam, né? Odeiam essas duas versões aí. E por muitos e muitos anos se falava, não pode ter gola alta no uniforme do Superman. Superman clássico não tem gola alta, não sei o quê, fica um negócio meio paramilitar. Aí o James Gunn foi lá e colocou a gola alta. E um monte de gente muda de opinião. Mas a gola alta nesse uniforme fica bacana. Agora, claro que eu prefiro aquela com a capa cavada na gola. Mas assim, ó, embora eu realmente nunca tenha criticado muito esse uniforme, eu também nunca elogiei. Pra mim sempre foi um uniforme nota 7, um uniforme bom. Mas nas últimas semanas, eu tô junto com a galera que eu subi um pouco o conceito desse uniforme. Eu tô com essa galera. Ele em tela, ele em movimento. Agora que a gente tem o trailer, a gente vendo várias cenas, como que é a fotografia do filme, eu acho que é um uniforme que ele dá uma subidinha de patamar, assim, não é muito, ainda não é o melhor uniforme da história do Superman, esse ainda é o do Superman da crise, do Brandon Routh, mas tem umas críticas que eu, inclusive, fazia que eu acho que não se sustentam mais, que é, por exemplo, a questão do material. Mas esse material parece inferior do Henry Cavill. Olhando agora, com mais cenas, não tenho toda essa convicção, não, sabe? Não tenho mesmo. Principalmente quando você vê umas imagens, umas fotos bem perto do uniforme. Você vê a textura do uniforme e tudo mais. E eu acho que o ponto principal é como que ele fica no ator. E cai como uma luva no ator, sabe? Você não tem aquela sensação que ele tá com um monte de enchimento. Tipo o Shazam, coitado do Zachary Levi. Colocaram um monte de enchimento lá no Zachary Levi. Ficava horrível. No David Corenswet, o uniforme veste o corpo dele. Foi feito pro corpo dele. Não tem, muito músculo pra exagerar, pra ser uma coisa super hiper, tem 500 quilos de músculo. Não, você vê que ele tá forte, mas também não é nada muito hiper mega exagerado. E, cara, tem uma coisa que esse uniforme é melhor do que todos os outros do Superman, que é a capa. A capa tem esse tecido aí, sei lá qual que é, mas ela parece um cobertor. No vídeo da cena dos bastidores, dava pra ver bem um close na capa, e você via que tinha tipo uma textura ali, coisa de toalha, e que eu acho que isso dá um movimento pra capa, e condiz com esse negócio do lore do Superman que ele veio enrolado na capa e tudo mais. Então, quando
você olha pra esse negócio que o material do Henry Cavill era melhor, eu não consigo mais ver tanta diferença assim, sabe? Tinha uma outra crítica que o pessoal falava, de que o uniforme não ficava bem preenchido no corpo, que você via que ficava dobrado quando ele mexia e tal. E tipo, ok, você vê um pouco em algumas cenas o uniforme dobrado, mas nem de longe é tão perceptível como naquelas cenas vazadas. Porque a cena vazada é o cara que tirou com uma câmera de longe, não tem correção, não tem efeito, não tem nada. E os uniformes de super-herói, hoje em dia, eles são feitos para dar um pouco mais de mobilidade pro ator. Aquele negócio dele pegar um uniforme e o uniforme ser fechado a vácuo, não tem mais. O cara precisa de movimentação. É óbvio que quando você faz isso, tem os seus pontos negativos e os pontos positivos. Mas muitos desses pontos, eles podem corrigir na pós. E esse negócio de ficar dobrado, o uniforme, você vê, isso realmente não incomodou nos trailers. Olha todas essas cenas dos trailers até agora, tanto do teaser, aquela cena estendida, o último trailer, e tenta procurar o uniforme dobrado e o quanto que isso fica bom ou ruim. Realmente afeta em zero. Ficar se incomodando com isso é porque você realmente quer hatear o uniforme, sabe? Você tá procurando um motivo pra hatear. Agora, o uniforme é perfeito? É óbvio que não. E é por isso que se eu fosse fazer um ranking aqui, todos os uniformes do Superman, eu não iria colocar ele em primeiro. Eu não acho que é melhor do que o do Brandon Routh. Acho que é um uniforme melhor que o do Henry Cavill, do Brandon Routh, do Superman Returns. Bem melhor que os uniformes do Superman lá, do Tyler, do Superman e Lois. Então, assim, é um uniforme que, ok, pode não ser o melhor. Pode não estar no top 2, mas ele é top 3 tranquilamente. E tem espaço para melhorar. Numa sequência, num Superman 2, no filme da Liga da Justiça, podem dar um outro uniforme para esse Superman e ficar ainda melhor. A base que eles estão fazendo já é uma base ótima para seguir daqui para frente. Assim, ó, tem duas coisas que eu iria alterar. Uma que eu acho que é meio consenso, todo mundo iria fazer, que é a questão dessas linhas aí no corpo, principalmente na manga. Eu sei porque essas linhas estão aí. É para dar aquela sensação que não é um traje muito barato, para dar um nível de detalhe para você ficar olhando. Eu sei que elas estão, só que às vezes eu acho que elas atrapalham. No caso do Superman, não é um famoso deal breaker, não é um negócio que deixa o uniforme feio. Mas é uma coisa que talvez se tivesse sem, poderia ficar melhor. Mas também eu posso estar reclamando de barriga cheia, porque daqui a pouco eles podem tirar e fica com menos detalhe e parece que é mais barato o uniforme. Pode também ter essa sensação se eles fizerem o contrário. Eu tenho certeza que eles fizeram testes sem essas linhas de MCU aí. Só que de uma forma geral, eu acho que iria ficar melhor sem essas linhas. E uma outra coisa que eu iria mudar é um pouco o tom do azul. Eu acho que eu gostei tanto dessa foto porque o azul ele tá um pouquinho mais escuro. E esse azul que eles estão usando no filme é um azul legal, é um azul que parece um azul, é um azul de Superman. Diferente daquele azul que colocou no filme da Liga da Justiça do Joss Whedon, que era um azul quase verde, era um negócio horrível, aquele azul era horrível. Mas pro meu gosto, pessoal, do como eu prefiro, eu gosto do tom de azul, talvez um pouco mais escuro, mas levemente mais escuro. Eu não tô falando de dark blue, eu tô falando só de um azul um pouquinho mais escuro, e não tão azul piscina. Eu sei que 99% da galera prefere o azul piscina, que é o uniforme Christopher Reeve e tal, Superman clássico, beleza, eu entendo também, não critico, eu gosto. É só que o azul mais escuro que eu tô pensando, eu acho que até um azul que eles cogitaram em fazer no filme, mas eles acabaram mudando de ideia, porque tem várias coisas do Superman que eles estão vendendo e o tom do azul tá mais escuro. É bonequinho do Superman, e também tinha uma estátua que eles fizeram desse Superman que tava numa convenção, e era exatamente como no filme, só que o tom do azul era mais escuro. Isso provavelmente não é um erro, sabe? A pessoa que fez usou esse azul porque deveria estar em algum tipo de concept art que eles antes deles mudarem do filme. E aí que tá, eu acho que eu prefiro esse tom do azul da estátua. O tom de azul do bonequinho do Superman. É um pouco mais escuro e a sensação que eu tenho é que ele contrasta mais com esse vermelho e com o amarelo, porque tem muito amarelo no símbolo do Superman. Esse símbolo do Superman ele é um pouco diferente. Coisa maluca da minha cabeça, como que eu acho que iria ficar melhor. Mas se eu tivesse esse poder, eu tentaria deixar esse uniforme um pouco mais azul. Talvez seja até culpa do color grading do filme. Isso é uma coisa que o pessoal vem reclamando bastante, que é o color grading, né? A fotografia do filme do Superman, que tá muito azulado, e de fato tem um color grading puxando pro azul ali, e talvez quando eles fizeram esse color grading, aplicaram esses LUTs aí de edição de vídeo, o azul mudou um pouco a tonalidade do azul que tá no uniforme da vida real. Eu vi algumas alterações, até tô mostrando na tela aí pra vocês, são alterações que eu acho que o filme fica um pouco mais bonito. Então, se eu tivesse o poder, eu iria fazer essa alteração.
Eu sei que ninguém vai concordar comigo nessa, mas eu acho que o uniforme teria ficado, tipo, 10% mais bonito com um azul um pouco mais escuro. E isso é algo que eu vejo eles fazendo também na sequência, tentando talvez melhorar, fazer os uniformes ficarem diferentes, porque sabe como é que é, tem toda uma indústria de boneco, tem que fazer o uniforme diferente todo santo filme. Isso a gente viu 500 vezes lá no MCU com Homem de Ferro, Capitão América. Não se enganem, é provável que isso aconteça com todos os personagens do DCU também. E para a sequência, podem fazer aí esse uniforme levemente diferente, com um tom levemente diferente. E é aí que eu vejo esse uniforme subir de patamar mesmo. Quem sabe superando o traje do Brandon Routh lá na Crise. E assim, tem uma outra coisa que eu acho que esse uniforme ele encerra a discussão, que é a questão da cueca. Esse uniforme sem cueca não iria funcionar, de jeito nenhum. A cueca nesse uniforme dá o equilíbrio harmonioso das cores. Você tem um vermelho embaixo, você tem um vermelho no meio, você tem um vermelho na capa. E você tem um azul quebrando o corpo e desenhando a silhueta dele. Parece que o uniforme tá completo. Quando eu vejo edições desse uniforme sem cueca, parece que tem algo faltando. E olha, isso não é um demérito para outras versões do Superman que não tem cueca. E aí eu não tô falando só do Snyder, tô falando também dos 952, do início do Rebirth, que também não tinha cueca. E esses uniformes, eles são bonitos do seu jeito também. O do Henry Cavill sem cueca é bonito, sim, é bonito. Tem vários edits dele com cueca que realmente ficam muito bons. Mas para essa versão desse Superman do James Gunn, do David Corenswet, tem que ter a cueca. Tem que ter. E que bom ver que colocar a cueca no uniforme do Superman não causou toda essa discussão das pessoas falando que não vai ver porque tá muito bobo, tá muito brega, porque tem a cueca. Não teve. A gente passou anos discutindo na internet que se colocasse a cueca de volta no live action do Superman, as pessoas iriam deixar de ver o Superman, porque isso é muito brega, as pessoas não conseguem levar isso a sério. E olha só, o trailer saiu, o teaser saiu, não dá nem 0,00000,1% da galera que assistiu reclamando disso. Então a verdade é que as pessoas não estão nem aí se ele tá com cueca ou não tá com cueca. Mas isso matou essa discussão. Sei lá, a cueca virou um espantalho, uma coisa, um fantasma de que poderiam acabar com a bilheteria dos filmes do Superman se colocasse cueca. E não tá acontecendo isso, sabe? A gente não tá vendo isso. A gente tá vendo uma reação extremamente positiva desse Superman, do trailer, do filme, do ator e tudo mais. O David Corenswet tava certo em insistir em ter a cueca, porque foi ele quem convenceu o James Gunn a ter a cueca. E pelo jeito, acabou esse fantasma. Acho que nunca mais vão cogitar em fazer um uniforme de Superman live action sem cueca. A não ser, claro, daqui a 10 anos, no uniforme 4, 5 desse Superman, e eles querem dar uma variada, e daí eles colocam sem cueca. Beleza, aí eu consigo entender. Mas, por agora, tá morta a discussão da cueca. Acabou, acabou. Tomara que algum dia a mesma coisa aconteça com a lente branca. Que a gente fica discutindo, não, a lente branca, live action, não sei o quê, atuação, os olhos, blá, blá, blá. Aí vai que algum dia alguém faça a lente branca, fica perfeito, ninguém reclama, não prejudica a atuação de ninguém, e daí a lente branca vira o default. Tomara, tomara. Mas hoje, 2025... eu acho que finalmente foi encerrado o debate da cueca. Levou o quê? 14 anos, desde os 952, né? Porque o pessoal insistiu sem cueca nos 952. E agora acabou. Lá em 2040, se a gente estiver vivo, a gente vai olhar pra trás e vai falar do período que não dava pra ter cueca no Superman, né? Que durou o quê? 12 anos, 12, 13 anos. E que foi sepultado com o início da era do DCU do James Gunn. Enfim, galera, assim, ó, a foto, eu acho a foto 10 de 10, tá? E eu acho que essa foto é tão foda que me faz subir um pouco o patamar desse uniforme. Mas o meu gosto pelo uniforme já vinha crescendo desde o trailer. Isso daí eu tenho que admitir, vinha crescendo. O uniforme tá com uma aura espetacular, e esse ator é espetacular como Superman, tudo isso concordo, mas calma também, torcedor, na hora de dizer que é o melhor. Quer dizer, se você acha que é, você pode achar também. É só que às vezes tem muito oba-oba na opinião. Só acho que, olhando com o do Brandon Routh da Crise, tem mais pontos positivos do Brandon Routh do que esse. Mas esse aqui tem a aura do Superman. Não dá pra dizer que não tem aura, porque tem. Tem muito. E sim, essa foto tinha que ter sido a primeira foto de divulgação desse uniforme. Se essa é a primeira foto que eles divulgam, a primeira impressão lá atrás, lá em maio, abril, vocês lembram? Teria sido bem melhor. Muita gente reclamando na época. Eu lembro. Enfim, tá aí. Minha opinião do uniforme que vocês estavam pedindo. Eu espero que vocês concordem comigo, se não tá tudo tranquilo. Comentem aqui a opinião de vocês. Eu fico por aqui, muito obrigado, e vocês são ligados, dá-lhe descer. E esse foi o vídeo comentando
o uniforme do Superman no DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.